Olá, Oiê, tudo bom? oi, tudo? E E aí, aí, tudo bem? tudo bom, e você? Tudo bem. E o pequeno já dormiu? Tá com o pai. Espero que Espero que durma. Eduardo, um paciente meu que tá morando nos Estados Ai, Unidos. que delícia, que legal. Gostoso, né? A gente acaba vendo Né? um monte de gente que vai tendo contato. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui, porque tô pela metade. Tô pela metade aqui. Acho que talvez tenha que ir um pouco para trás. Não A sei. gente a gente ficou testando alguns ângulos aqui porque a gente não sabe direito onde coloca o celular para não ficar com a Pois mão é. livre. Eu Eu até até. testei fazer no computador, mas no computador eu não conseguia acessar para entrar numa É, não live. dá, não dá. Não Pelo, dá, pelo né? Instagram não dá. Só dá pelo YouTube. Mas aí pelo YouTube, para você Hum, fazer pelo computador, acho que é a partir de 100, agora eu consegui. A partir de ah, 100 pessoas, a 100 inscritos. E aí dá. entendi. Tem um monte Vamos de esperar gente, mais um pouquinho. tem um monte de gente entrando aí. Essa noite fria, até que enfim chegou o frio, Aqui, né? eu tô em Santos, eu não, aqui tá Ah, uns 10 graus a mais do que aí, eu acho. que eu tô toda Aqui de deve blusa de estar, lã. agora deve estar uns 18. Não, Hum. Não, aqui tá não bem tá tão, friozinho hoje, bem friozinho. né? E eu não sei se você quer se apresentar ou se você, Pode né, ser. por que que a gente está aqui hoje, né, nessa ideia, né, na ideia do cuidando do seu jardim interno, que é aquilo que a gente vem conversando, né, como que a gente pode cuidar desse mundo interno com diversas pessoas com olhares Sim. diferentes. E, Primeiro, e quando a gente queria se agradecer encontra, de achei novo o fantástico. convite. Imagina, você é uma querida, você sabe disso. Né? Não, mas é uma coisa que é legal o trabalho. Eu vi as lives que você fez, né? Eu tenho visto, e é um trabalho muito legal. E realmente acho que é um trabalho muito relevante para o momento que a gente está vivendo, né? Assim, para mim, quando eu começo a ouvir a sua live, parece que eu tô fazendo uma sessão de terapia, né? Assim, dá um pouco essa sensação, porque a gente embarca junto, né? A gente vai junto. Então, e sempre a gente tem vários insights, né? Quando a gente vê uma pessoa falando sobre os assuntos que você fala, não só as modalidades terapêuticas, né? Mas, enfim, eu assisti a live com a Paty, por exemplo, sobre alimentação. É legal que isso vai dando alguns insights para a gente, né? E aí a gente estava conversando, né? Eu mandei alguns vídeos para a Cíntia e aí a gente estava conversando sobre como é difícil e como está sendo difícil até para a gente também, né? Se adaptar a essa nova situação, né? Uhum. Está trazendo muitos desafios e a gente acredita que essa situação não é uma situação que vai durar, vai ter uma data que as coisas vão simplesmente voltar como era antes, né? A gente acredita que essa situação, muitas coisas vão demorar para voltar ao normal e algumas situações estão aqui para ficar, né? Uhum. Então a gente se propôs a falar um pouquinho sobre essa situação. Dentro cada uma, né? Dentro cada uma da sua área, né? E eu acho que Sim, principalmente nós da área da saúde, a gente sem se reinventar dentro de dogmas, dentro de paradigmas, que às vezes a gente vinha, né, dentro de caixinhas. E aí sim, como é que eu assim, na verdade, assim, a tua área, você tá entrando dessa forma dentro da internet, conseguir fazer sessão à distância, eu achei fantástico, fantástico. Inclusive para pessoas né? que, assim, a gente tem uma perspectiva de que os mais novos, os mais jovens, fora de risco, vão voltar a uma Sim, realidade de uma forma mais rápida, mas pessoas com maiores limitações provavelmente vão demorar muito mais. Então, que demandam, né, um sim, cuidado, com um olhar. certeza. Então, você Sim. conseguir fazer isso à distância, eu achei fantástico, adorei. Acho legal contar, né, você já fez fisioterapia comigo há Uhum, alguns anos atrás, né? isso. E aí, antes da gente fazer essa live, a gente propôs, eu propus para a Silvia para para Foi, Cíntia. Cíntia da gente fazer de novo, né, uma sessão. Então,
para ela perceber como que é essa sessão à distância, né? Até porque ela tem como comparar as duas sessões, né? Se ela nunca tivesse feito uma sessão comigo, ela não teria com o que comparar, né? Então, Uhum. achei muito interessante a gente poder fazer isso para ela também poder contar um pouquinho dessa experiência, né? De estar do outro lado, porque É. também não é fácil a gente se abrir para o novo, né? Tanto o nosso lado como terapeuta, mas também o lado do outro, né? Que está do outro lado e às vezes fala, não, mas como é que isso pode funcionar, né, à distância? Como Então, que acho bem uma, né? interessante. Como que uma fisioterapia pode funcionar só com ela falando, né? Sem ela efetivamente estar colocando a mão em mim, né? E a sensação é Exatamente. maravilhosa, porque eu fiz com as coisas que eu tinha aqui em casa, que você foi dando, né, os parâmetros, olha, se tiver isso, né, bolinha de tênis ou cabo da vassoura, e você ir Uhum, descrevendo o que fazer, para mim a é, sensação foi muito similar ao que é, é presencial. Lógico que quando a gente tem a possibilidade de ter presencial, fantástico, mas se não tem, eu não acho que sim, perca, não, a sensação não foi perder a qualidade. Aliás, é um grande paradigma dentro da minha área também, né? Porque eu já sim, fazia alguns atendimentos online antes disso, pessoas às vezes, né, até fora do Brasil, eu atendo. Então, quem não tem perspectiva de estar aqui em São Paulo, tudo bem. Mas quem está aqui em São Paulo sim, normalmente gosta de vir até né, de ir até o consultório. E aí a gente sim. nessa perspectiva fala, agora não dá. Então, algumas Não, pessoas até no começo, não vai dar certo, não vai dar certo. E aos poucos foram retomando. e eu acho que também, assim, quantas vezes a gente acaba fazendo, por exemplo, você me indica um médico, alguém que você gosta, e eu não vou porque, é do outro lado, a gente que mora em São Paulo, é do outro lado da cidade, é muito longe, vou perder muito tempo. Eu não vou fazer fisioterapia com alguém que eu vou ter que ir 2, 3 vezes por semana num lugar tão longe. Ou, de repente, uma nutricionista que você segue na internet, no Instagram, que você se identifica, mas que está em outro estado, está em outra cidade, né? Então, isso abre muitas possibilidades para a gente, né? É, Então, acho que é um ganho, é uma ferramenta a mais, eu acho que a gente está ganhando, e é o que a gente, acho que é o que a gente tem falado, né? Muitas dessas coisas estão aqui e vão ficar, né? Não vai, vai durar por muito tempo, algumas situações, né? Algumas restrições ainda vão durar por algum tempo, e esses ganhos a gente não vai perder. Porque esse ganho que a gente está tendo, a gente não vai voltar mais atrás, né? Eu tenho a minha primeira paciente que eu comecei a atender online, ela fala que acha que não volta mais para o consultório. Ela fala, eu gosto muito de você, eu adoro o seu toque, mas tô achando bárbaro e acho que não tem necessidade de ir até o consultório, porque eu ganho muito mais tempo ficando em casa, né? Para mim, para fazer as minhas coisas, né? Então, é né, e todo o interessante. deslocamento também, né, que tem, né, às vezes a logística que você tem que fazer, né, quem tem filho pequeno sabe, Exatamente. né, como que a gente tem que fazer, o quanto que a gente tem que se desdobrar em 20 às vezes com quem que você vai deixar o filho para sair, e de repente você em casa, você consegue viabilizar de uma forma muito mais fácil, na hora da soneca, né, ou na hora que você Sim, coloca a criança para dormir, ou na hora que, né, que você tem algum ajudante, mas que você está ali perto, então facilita e sim, viabiliza, né. exatamente. Eu Exatamente. tive algumas pessoas também que eu comecei o tratamento durante agora, né? Todo esse período aí. Uhum, Inclusive, a primeira vez me conheceu só pela internet. E é. duas pessoas já falaram: não vou, eu até vou presencialmente lá para te conhecer um dia, Dá um abraço um mas dia, eu quando a moro gente puder muito dar longe. abraço de novo. Mas eu moro muito longe pra É, gente ficar indo, né? Que minha sessão é cada 15, mas para ficar se deslocando dessa forma. Então, eu acho que isso é é, ampliar, né? Isso é ampliar, porque aí a pessoa tem como escolher, né? Até. exatamente. A gente acaba tendo mais essa possibilidade, né? Então, por exemplo, a gente tem visto muito congresso acontecendo à distância. E às vezes, por uma questão qualquer, você não pode estar num congresso em outro país, são viagens longas, às vezes demoram muito tempo, você precisa se programar de uma maneira diferente. De repente, em casa, você consegue participar, Uhum, né? Então, eu acho que essas modalidades, essas alternativas vão ficar. Não acho que a gente não perde mais, né? é.
Eu vou E, começar então me apresentando um pouquinho. Acho que lógico. tem algumas pessoas aqui que também não te conhecem, aí você também se Uhum. apresenta. Eu sou fisioterapeuta, eu sou a Raquel, fisioterapeuta. Eu sou formada já há 20 anos e já trabalho com RPG, cadeias musculares e fisioterapia pélvica há mais de 15 anos. E tenho um consultório há mais de 15 anos já. E acho que a sua mãe eu atendia mais ou menos isso, né? Porque eu acho que o Vitor Tem também. era Bem pequenininho, pequenininho. É. e então, e aí eu sempre trabalhei muito com cadeia muscular e com essa atenção mais global para o paciente, até por essa minha formação. A minha história com a fisioterapia começou quando eu tinha 14 anos. Eu tive que fazer RPG quando eu tinha 14 anos e foi um período extremamente importante para mim ter tido essa possibilidade. Eu fiz fisioterapia com esse meu fisioterapeuta dos 14 aos 17 anos. E nesse período ele tinha uma sensibilidade muito grande, né? Ele era, por exemplo, uma vez eu cheguei lá sem voz, ele virou para mim e falou assim: o que aconteceu? O que você queria dizer que você não falou? E entre milhares de outros toques, assim, né? E nessa fase da adolescência, a gente está mudando completamente o corpo, a gente está mudando completamente os volumes, a gente está mudando muitas questões emocionais, né? A gente está vivendo muitas coisas. Então, para mim, foi muito importante ter esse olhar para o meu corpo, para mim, para as minhas emoções durante esse período. E quando eu tinha 17 anos, ele faleceu, porque ele era HIV positivo. E acho que um pouco como uma homenagem a ele, talvez eu nunca tinha pensado até então em nada dentro dessa área de saúde. Então, acho que um pouco como uma homenagem a ele, eu acabei prestando vestibular. Eu já gostava de cuidar de pessoas, né? Eu já tinha isso em mim, eu já tinha esse, esse gosto, esse cuidado, eu já tinha feito cursos de massagem, por exemplo, eu já tinha isso. Mas eu acho que isso ficou mais forte quando eu perdi, entre aspas, ele, né? E aí eu sou super realizada no que eu faço, eu gosto muito da fisioterapia e de como eu falo que eu acabo tendo uma relação muito íntima com pessoas que eu não teria a chance de conhecê-las tão intimamente se a gente estivesse em outras situações, né? Uhum. Então, essa proximidade que a terapia traz, a frequência com que a gente faz, o toque, né, o estar perto, eu acho que a fisioterapia tem muito isso. E a minha sessão tem muito isso, né? Então, tem muito esse acolhimento, esse tocar, esse estar perto, estar junto. Então, quando eu pensei em transformar isso, e eu sei do poder que o toque tem, né? Então, eu sei quanto o toque ele é poderoso. Desde aumentar a ocitocina, diminuir frequência cardíaca, diminuir pressão arterial, diminuir cortisol, eu sei dos efeitos fisiológicos e o quanto isso pode ser poderoso para trazer, desde criar vínculo até você criar ações mecânicas mesmo, né? O toque possibilita ações mecânicas no corpo e isso é extremamente poderoso na minha sessão. E de repente eu me vi tendo que fazer uma sessão online, né? Então, depois de mais de 20 anos vai trabalhando de uma maneira, você tem que se reinventar e propor uma nova maneira, né? E aí, assim, o exercício que eu fiz e que eu acho que talvez ajude algumas pessoas a pensar, né, dentro das possibilidades delas, o que elas poderiam fazer também, cada uma na sua profissão, enfim, na sua área, é pensar no que eu queria, tentar destrinchar como é a minha sessão e como eu posso trazer isso de uma outra forma. Então, por exemplo, por que eu toco nas pessoas, né? Normalmente eu começo a minha sessão, ela varia um pouco, claro, de cada pessoa e de cada propósito, né? Mas normalmente quando a pessoa chega, eu faço algumas massagens, eu toco um pouquinho, eu faço algumas pompagens, alguns alongamentos.
Aí eu trato aquilo que aquela pessoa precisa, então, se é um joelho, eu vou tratar um joelho, se é uma dor nas costas, a gente vai tratar a dor nas costas, então a gente vai tratar o foco da nossa, da queixa do paciente, e no final eu sempre tenho um olhar também mais global, para que a pessoa saia depois da sessão com aquela sensação de, ai, que bom que eu vim, sabe? Tipo, foi bom, por mais que tenha um foco numa coisa, eu sempre tento trabalhar um pouco global. E então eu tentei destrinchar um pouco isso, né? Então, por que que eu toco no começo da sessão? Para trazer a pessoa para a sessão, para eu conseguir avaliar ela, para eu conseguir perceber como é que está o corpo dela, como é que está o tônus. Então, o que que eu consegui trazer para uma sessão online que poderia substituir isso? Então, a primeira coisa que vem à cabeça é a respiração, né? Você, através da respiração, consegue trazer a pessoa para o momento presente, você consegue trazer ela, perceber como está a frequência cardíaca dela, que isso também te mostra como que ela tá, como é que ela está chegando nessa sessão, né? Então, muitas vezes eu converso bastante com os meus pacientes, mas normalmente essa conversa ela acontece ao longo da sessão. E na sessão online a gente conversa antes e no final, não dá para conversar muito durante a sessão, né? E aí começar a usar muito os comandos verbais também. Então, alguns comandos, os comandos verbais o tempo todo, né? Mas assim, alguns comandos verbais que podem ser mais ilustrativos, tipo, imagina um fio passando pela sua coluna e subindo pelo topo da sua cabeça, até tipo, põe a mão no topo da sua cabeça e tenta sentir esse autocrescimento, né? Tenta sentir essa sensação. Então, e no final também fazer uma coisa mais global. Então, que é o que eu costumo fazer durante a sessão. Então, e hoje eu também termino. Eu posso usar vários recursos, né? Desde bolinhas, cabo de vassoura. Então, ensinar para a pessoa caminhos para ela fazer uma automassagem, às vezes exercícios de respiração, às vezes um pouco de mindfulness. Então, dependendo do que a pessoa me trouxe, do que a pessoa está precisando mais naquele momento, eu vou por um caminho ou para outro, né? Eu mandei eu fiz uma lista, né, de objetos que as pessoas podem, se elas tiverem, elas podem levar para a Utilizar. sessão e deixar por perto, né? Uhum. Então eu peço para a pessoa que ela só precisa de um tapetinho ou uma toalha, mas se ela tiver bolinha, rolinho, uma toalha dobrada, cinto para alongar, então ela pode usar várias coisas, né, para melhorar e para ajudar, às vezes dar um pouco de propriocepção, às vezes para ajudar na automassagem, né? Então ela pode usar todos esses recursos, né? E a Cíntia fez, né? Você fez a sessão online e a sessão presencial já, alguns anos atrás já. Foi assim que o Henrico, acho que assim que o Henrico nasceu, né? Que a gente fez, Acho que o né? Henrico não tinha nenhum ano. Que eu tinha muitas dores nas costas, tal, até pela posição, né, de segurar os pequenos. E a gente fez um bom tempo, né, presencial. E aí sentir É, a mão, tudo é uma delícia, né? Porque além da conversa, que a gente gosta pouco de conversar, mas além da né? conversa, você vai ganhando e você vai percebendo a sensação do corpo, como ela muda e transforma completamente, né? E a postura, parece que você vai É, toda se encaixando melhor. E depois que você faz alguma, você fala, nossa, o que que eu tinha mesmo no começo, que eu já nem tenho, nem lembro mais. O que que era aquilo, né? né? Vai encaixando tudo. E essa sessão que a gente Né? fez online é porque assim, eu gosto muito de fechar os olhos. E eu acho que o teu tom de voz, ele é confortável, ele Uhum. é, ele é agradável, ele é doce, é muito similar com o que a gente costuma utilizar nos transes hipnóticos. Então, fechar o olho e assim, ir escutando a tua voz me foi fazendo mergulhar dentro do corpo mesmo. Então, eu É. acho que assim, traz uma concentração para o momento presente, você se conecta com o corpo de uma forma diferente e você deixa de ser tão passivo às vezes e que você só, às vezes, né, efetivamente percebe o toque, mas eu também encaixar exatamente a bolinha naquele ponto onde está mais dolorido, eu preciso também identificar. Você precisa participar, né, ativamente do processo, né? Eu acho que isso Porque ganha eu uma acho que consciência, né?
E que Eu falo consciência é muito, tudo, né? é, eu falo muito isso para os meus pacientes. Às vezes a gente espera, e isso eu falo eu pessoalmente, e você deve sentir isso também. A gente espera que a gente vai chegar na fisioterapia, a gente vai levar lá o corpinho, vai deixar lá, alguém vai resolver e a gente vai com aquele problema resolvido, né? E quanto mais a gente estiver disposto a participar do processo, melhor o processo e mais rápido esse processo acontece, né? Então eu acho que e a sessão online, eu que sou, tipo, eu gosto de pegar no colo, eu gosto então vem aqui, deixa eu te ajudar, sabe? Eu acho que quando a gente coloca, tem, tem essa distância, eu acho que aí o processo é muito íntimo, né? Muito mais sozinho. E eu acho que esse foi o ganho que eu percebi. A gente perde, entre aspas, algumas coisas, que é o toque, por exemplo, né? Mas eu acho que o maior ganho que eu percebi foi essa questão da consciência corporal mesmo. Porque sem o meu toque, a pessoa está mais ela com ela mesma. Então, como eu gosto de tocar, eu tenho uma tendência a tocar, então eu dou muito toque, que a gente fala de toque proprioceptivo. Então, você quer que a pessoa cresça, te empurra o braço, cresce pela cabeça, desce o ombro. Então, eu coloco muito a mão o tempo todo, né? E quando você não tem isso, é como você falou, eu estou olhando, então é uma via de mão dupla, né? A pessoa não está só vendo um exercício ou ouvindo uma pessoa falar e tentando reproduzir. Eu estou olhando, eu estou corrigindo, eu estou dando alguns toques. Se eu dou um comando, eu percebo que ela não conseguiu entender, eu tento trocar esse comando para que a pessoa consiga fazer de outra maneira, né? Então, é uma via de É mão uma dupla, interação, né? mas é uma viagem muito mais interna. Então, eu achei que as pessoas, assim, uma das minhas pacientes fala que o que ela ganhou de consciência corporal, assim, o salto foi muito grande. Então, e outro aspecto que eu achei, até eu comentei isso com você, acho que é difícil a gente falar agora sobre isso. Talvez eu vá perceber isso mais para frente, né? Mas, por exemplo, eu percebo que as pessoas estão fazendo mais esse autocuidado, coisas que elas fazem comigo, entre uma sessão e outra. Então, normalmente eu peço para os meus pacientes, se alonga, faz esse alongamento em casa, mas aí eu pergunto na semana seguinte se a pessoa fez tal alongamento ou tal exercício. Não fiz. Às vezes eu eu filmo na a sessão, por exemplo, o exercício e pergunto, a pessoa não fez. Mas eu acho que o fato de você escolher um espaço dentro da sua casa, trazer as coisas que você realmente tem em casa e usar aquilo e fazer aquilo, eu acho que isso ajuda muito que a gente consiga que a pessoa consiga perceber que ela pode realmente fazer em casa. Então, acho que ela apreende aquilo, sabe? Conseguir fazer, dá para fazer assim, e ela reproduz mais. Principalmente quando a pessoa está com dor, né? Porque eu acho que aí quando a pessoa está com dor, ela fala, não, lembra, né, desse movimento e tal, lembra daquilo e acaba buscando essa. Melhorei tanto, eu vou buscar fazer aquilo que eu melhorei, né? Vou repetir, né? Né, exatamente. Eu Então, eu acho que acho aí que isso talvez o tratamento ganhe uma continuidade maior, Uhum. né? Entre as Então, eu acho que sessões. sim. Eu acho que as pessoas têm, como elas se apropriam mais, como a gente falou, não tem mais assim, eu preciso ir lá para fazer, eu levo o meu corpo lá para fazer. Elas se apropriam mais daquilo, sabe? Eu posso sim fazer no meu espaço, com o que eu tenho, porque muitas vezes eu não sei o que que a pessoa vai levar para a sessão. Eu te Uhum, mandei, né? Eu mando uhum. uma lista com que a pessoa tem, e aí a pessoa mostra, às vezes, o que ela tem lá. E aí, dentro do que ela tem lá e dentro das queixas, eu vou tentar imaginar o que que a gente pode fazer, como a gente pode aproveitar aquilo que ela tem. E então aí ela realmente usa o que ela tem em casa. Ela não precisa comprar. Se ela, por exemplo, eu ensino alguma coisa com a bolinha, ela vai pensar que ela precisa passar em algum lugar um dia para comprar a bolinha, para não sei o quê. E às vezes ela tem um rolinho que dá para fazer, ou um cabo de vassoura, né? A gente fez Uhum. com cabo de vassoura, uma automassagem. Às vezes com cabo de vassoura você consegue também fazer, não precisa ser uma bolinha, né? Então, eu acho que você se apropria mais daquilo. E aí você percebe que você, no seu espaço, consegue fazer esse autocuidado, né? É. E assim, o que eu percebo é que a relação
né, a relação é o principal. Então, se você tem um profissional que Sim, você confie e que você sente que ele está ali com você, eu acho que isso é muito legal da gente quebrar alguns paradigmas, né? Então, eu não preciso sim. efetivamente estar dentro do consultório, estar dentro da sala, para eu me sentir cuidado, para eu me sentir tratado. Então, de repente, eu posso fazer uma Sim. sessão, seja uma sessão psicoterápica, seja uma sessão de fisioterapia, seja uma sessão na área que for, e eu estou me cuidando mesmo assim, eu sinto melhora. Então, é pensar fora da caixinha, né? Eu acho que Sim. assim, a gente estava E acostumado muito num formato que era todo mundo, ou é assim ou não funciona, ou é assim ou não funciona. Os próprios conselhos, né, limitavam muito a nossa atuação, né? Até dentro da não, medicina, você vê, né? sinceramente, Eu já fiz consulta agora sinceramente, na quarentena, eu fiz consulta de homeopata, eu fiz consulta com a minha nutricionista online. é, eu também, também. Fiz Então, consulta médica online, e se tiver, né? se estender isso depois por mim, continuo, porque facilita muito. Eu, talvez se você me falasse sobre fazer fisioterapia online há 6 meses atrás, eu ia falar, nossa, não dá, né? Eu ia pensar, não, o que eu faço eu não vou conseguir fazer online, né? Então, é engraçado, porque aí a gente tem que quebrar mesmo a cabeça e tirar esse preconceito e falar, não, vou fazer, vou experimentar, vou tentar, como eu falei, eu acho que o maior exercício é esse, você pensar, destrinchar o porquê você faz aquilo e pensar nas ferramentas que você tem. E uma coisa que eu acho que está vindo para ficar é a questão, é a maneira como estou conduzindo as minhas sessões hoje em dia, elas não estão relacionadas só com a minha formação como fisioterapeuta. Então, a minha formação formal, linear de fisioterapeuta. Isso aí. Isso acontece, a gente usa, ela permeia o que eu sou como fisioterapeuta. Então, são interesses pessoais, são outros exercícios que eu já fiz, são outros tipos de curso. Então, e É eu sua acho que bagagem, isso né? é a minha bagagem. Então, acho que É. esse é o momento de cada um usar aquela bagagem que tem. Então, outras habilidades, por exemplo, quem tem habilidades com artesanato, quem tem habilidades em até usar essas ferramentas que hoje em dia é online, né? Porque nem todo mundo tem essas habilidades, né? Para usar, criar, editar um vídeo, fazer, postar alguma coisa. Nossa, Então, eu que o acho que essa diga. é a hora, Eu que o digo, que né? aprende, o que apanha. Então, eu acho que as pessoas têm muitas habilidades que às vezes parece que estão engavetadas porque a gente tem uma educação formal, a gente tem que usar aquele caminho, e não, né? Eu acho que a própria educação está mudando nessa quarentena e acho que isso vai ficar, né? Essa questão das aulas expositivas, de uma coisa muito linear, das formações mais lineares, hoje a gente está percebendo aumentar muito a quantidade de conteúdo disponível, então esse conteúdo é, vai criando um mosaico, né? E alimentando o que a gente é, alimentando os nossos interesses. Então, a gente vai fazendo cursos de diversas áreas, né? Desde cursos da nossa área até, sei lá, aprender a costurar, Eu já aprender a fiz fazer curso que não tem pão. nada a ver com a minha área, agora na quarentena, 15 dias de duração, e se não fosse online, eu não conseguiria fazer, porque é longe É, e você tinha mais de 200 pessoas reunidas, fora do é. Brasil, dentro do Brasil, outros estados, e ali todo mundo trocando. Muito legal, né? Então, e isso compõe, eu não sei qual curso for, mas com certeza compõe aquilo que você está fazendo, né? Então, traz É. algumas informações, alguns insights, algumas coisas para sua formação. Então, eu acho que agora, mais do que nunca, é hora da gente usar essas outras habilidades que a gente tem. Então, pensar, como você falou, pensar fora da caixinha. Então, eu não preciso ser só fisioterapeuta tradicional que toca, que precisa disso. Eu posso abrir as minhas possibilidades e imaginar o que eu preciso, qual é o meu objetivo e tentar usar outras ferramentas para chegar nesse mesmo objetivo, né? Então, É, eu acho que essa é a foi, nossa. foi até o que eu te falei, né? Eu atendo uma senhora, ela é absolutamente surda, então ela não consegue escutar.
Quando ela veio para mim, ela já veio de uma outra, uma grande amiga que não mora mais no Brasil, e ela conseguia atendê-la porque falava devagar, então ela lia os lábios. E ela fiz um faço atendimento com ela presencial no consultório, que é fantástico. Mas é um grande paradigma, né? Porque como que eu trabalho dentro da linha da hipnose, dentro de regressão, então o tom da minha voz, o jeito que eu respiro, tudo faz diferença, porque eu coloco a pessoa num transe desta forma. Uhum. Sim. E aí com ela tive que me reinventar. E de repente vem a quarentena, uma senhora que mora sozinha, né? E aí eu falei, É. poxa, vamos. E a gente se comunica só por WhatsApp escrito, então vamos tentar por vídeo. E eu tenho uma experiência, né? Porque a minha avó materna, ela tem uma limitação auditiva significativa. Então, uma experiência Uhum. de vida que eu já sei mais ou menos como se comunicar. E usei essa habilidade. Então, a gente adaptou e eu atendo ela. E ela lê os meus lábios. E ela fala que Nossa, de que todas as legal, né? pessoas que ela conhece, nem as filhas, tal, não consegue. E ela consegue me compreender, sem escutar nada, só lendo o lábio. Então E acho é que a isso é gente uma pensar, né? grande, Não, não, né, não dá. Não ferramenta. existe esse não dá. Tem como a Sim. gente adaptar. É, eu acho que é isso. Eu acho que a gente, o estar aberto para essas possibilidades, porque eu, como eu falei, eu mesma, se talvez falassem isso para mim há 6 meses atrás, eu ia falar que não dava, né? Eu não pensaria. A necessidade faz a gente falar, não, peraí, talvez dê. E de repente os resultados surpreendem, né? Então, acho que esse que é o essa que é a surpresa, porque talvez os dois lados estejam dispostos, né? Então, eu estou disposta a fazer aquilo acontecer e o outro lado também está disposto a receber aquilo. E aí acho que isso faz com que as coisas aconteçam. E acho que por isso essas grandes mudanças vêm para ficar. Porque elas acontecem na mão dupla Uhum, e com todo mundo ao mesmo tempo, né? Não sou só eu que estou vivendo isso, ou só sim. você, ou só no São Paulo, ou só no Brasil, né? Tá todo mundo vivendo isso. Então acaba tendo um peso e uma coisa muito forte de mudar uma geração mesmo, né? De mudar como uma geração se comunica, sente, está aberta a outras possibilidades, como se educa, né? Porque muita coisa vai vir para ficar mesmo. Eu vi uma frase que eu achei ótima, que ele fala que essa pandemia é um acelerador de tendências. Então, ela vem para acelerar realmente coisas que já estavam acontecendo, como o trabalho à distância, a flexibilização do trabalho, é, a educação à distância, esse processo de não ser, da educação não ser linear, né, da gente poder ter uma educação mais da experiência, porque é assim que a gente aprende. A gente não aprende de maneira linear, né? A gente, quando a gente vai executar alguma coisa, a gente percebe que é um mosaico de muitas coisas que a gente viveu, né? Uhum, Então, eu acho que isso é mais parecido com como a gente realmente aprende e vive a nossa profissão. Acho que por isso é. que às vezes a gente sai tão inseguro quando a gente sai da faculdade, porque a gente vê muitas coisas e a gente fala, mas, poxa, eu não sei fazer. E de repente você começa a fazer e percebe, não, eu sei, né? Então, eu acho que isso vai mudar bastante e vem para É, ficar. porque às Não vezes, é uma né, tendência, é uma. é uma realidade, né? Às vezes as pessoas, né, pensam, né, crise. Nossa, crise é uma coisa ruim, crise. Depende como a gente vai usar aquilo como mobilizador, né? Depende. Se você usa aquilo para você se transformar, Deu, deu deu um apagão aí? uma travadinha aqui. Se você usa aquilo para você se transformar, para você se reinventar e para você sair diferente com novas habilidades, então aquela crise serviu para você crescer. E isso eu acho que é em Sim. todas as áreas, né? Eu tenho pessoas conhecidas do mundo do direito que eu já estou sabendo que eles já estão começando a pensar a respeito de fazer audiências à distância. Não conseguem saber muito bem ainda como, mas olha, né, aonde está chegando. Porque tem algumas questões que não podem ficar paradas, né? Então, a questão de saúde não pode ficar Exatamente. parada. São muitas. Então, como é que a gente pode fazer É. isso de uma forma diferente para viabilizar? Não, e eu já vi algumas, inclusive parece que o Facebook falou que
daqui para frente, quem quiser trabalhar de casa não precisa mais trabalhar no escritório, fora algumas pessoas que precisam estar lá presencialmente, né? E inclusive de empresários falando que, olha, eu não faz sentido mais, por exemplo, ter um escritório, pagar uma questão formal e tal, se eu percebi que as pessoas produzem tanto quanto, o meu custo pode ser menor, né? Então, isso vai mudar mesmo, né? Essa questão, por exemplo, você vê uma audiência, se ela puder ser feita online, o que de Nossa. repente, se você não depende daquele espaço físico para que aquilo aconteça, o que pode abrir de possibilidades, entendeu? Quanto de Então, trânsito, quanto de pessoas, né, que não precisam, né, se deslocarem de distâncias às vezes tão longe, né? E até as pessoas, às é vezes, né, como a verdade, gente né? dentro de São Paulo, quanto mais no centro, menores os lugares que a gente vive, mais apertados por conta da comodidade de você chegar mais rápido ao trabalho. Se você não precisa ir todos os dias, ou se você tem uma flexibilidade, a tendência é que as pessoas morem de uma forma melhor. Eu acho que essa é uma outra coisa que as pessoas estão revendo muito, né? Porque o fato de você ter que ficar em casa, às vezes você opta por morar num condomínio grande e ter muito espaço, mas de repente agora a gente não está podendo usar esse Uhum. espaço, né? É só dentro do apartamento. Esses dias a gente desceu na garagem com meu filho e tem um pedacinho de grama. E ele se jogou na grama. Ele pegou, deitou na grama, assim, e mexia na grama, e cavava, e se jogava. Ele ficou ali, acho que uns 10 minutos. É um pedacinho de grama, mas assim, se jogando. A gente falou, nossa, como isso faz falta, né? E ainda mais para eles que são mais conectados com a natureza, que são, né, precisam mais dessa energia. Foi incrível, assim, a gente nem falou nada, a gente deixou ele porque a gente falou, nossa, acho que ele estava realmente precisando fazer isso, né? Eu acho que Então isso de está repente, fazendo né, muitas a pessoas reverem. privação, né? A privação aí, aí você vê o que realmente faz diferença na sua vida. O que realmente você sente falta. Então, pessoas às vezes que moram em Isso, apartamento não conseguem tomar um sol, porque o sol ali na sacada não chega, né? né? Não, e isso está fazendo que as pessoas. É um mergulho interno para tudo, né? Porque quando você está nesse confinamento, né, de alguma forma, você tem que se olhar mais, você tem que ter cuidado com coisas que a gente tem hábito, por hábito no Brasil, principalmente de terceirizar. Então, o cuidado da casa, o cuidado dos filhos, o cuidado com a comida. Então, a gente teve que se apropriar disso e, de certa forma, valorizar isso, né? Porque você ter comida todo dia feita, pronta, você ter roupa lavada e passada, né? Às vezes a gente nem se dá conta que isso entra numa engrenagem que a gente não percebe, né? Então, estar apropriado disso, eu sei que seu filho estuda numa escola Waldorf e a Waldorf fala muito disso, da autonomia, né? De você ser uma pessoa autônoma. Para você ser uma pessoa integral, você tem que ser uma pessoa autônoma, capaz de se cuidar. Então, isso faz a gente ter que se cuidar, né? Cuidar da gente, cuidar da casa, cuidar do outro, olhar para dentro. E tá todo mundo tendo que passar por isso. Mesmo quem não tá, Até os pequenos, tá né? super. Até os Até os pequenos. pequenos também ajudar, né? Exatamente. Não, e mesmo quem está super atarefado, está trabalhando o dobro, está cuidando dos filhos, está tendo que olhar para isso, está tendo É. que ajudar o filho a até ajudar na educação do filho, está tendo que ajudar o marido, está tendo. Então as pessoas estão tendo realmente que se olhar para dentro, né? E não tem como passar por isso e não sair disso diferente, né? Independente É de você impossível, resolver que né? você vai mudar para o interior, que você vai se divorciar, ou que você vai casar, ou que você vai ter filho, vai ter mais filho, não vai ter mais filho. Não importa o que você vai decidir depois disso, mas não tem como não sair disso diferente, né? É impossível, né? A não ser que a não ser que a pessoa fosse absolutamente desconectada, não tem como. Então, por mais que se reclame e queira se voltar à vida normal, eu acho que é bem, a imagem que você escolheu eu achei fantástica, né? Que é um vaso totalmente quebrado e ele reconstituído de uma forma totalmente diferente, mas de uma forma linda da mesma, né? Tão lindo Que quanto se fica ele tão tivesse. lindo e tão poético quanto às vezes até mais, né? Porque tem um outro significado, né? Você sabe o que já foi, pelo que passou e o que conseguiu se transformar, É. né? Então, acho que isso tem ainda talvez até mais beleza, né?
Então, acho que todo mundo, nós estamos passando É, exatamente por esse processo, né? A gente teve que se desconstruir um pouco, tirar alguns preconceitos, é, se abrir para novas possibilidades. E eu acho que o mais importante de tudo é entender que isso não é uma tendência, não é uma coisa. Vai criar, vai mobilizar a gente, vai criar novos movimentos, né? A gente até já falou disso, né? Menos selfie, mais conteúdo, né? é, Menos consumo, mais né? Assim, consciência, né, no que você está mais consciência. consumindo, no que você está poluindo, né? Até consciência global mesmo, né? Como que os outros países também fazem para produzir aquele produto que eu estou consumindo de uma forma tão barata? Como que é que esse negócio chega na minha casa de uma forma tão barata? Que preço né, dos outros Uhum. seres humanos que estão envolvidos? É uma consciência bem, né, ampla, é do todo, né? A A gente gente não está tem que. desconectado. Eu acho É que a gente bem isso, né? tá tendo tempo não só de olhar para isso, mas de sentir isso, né? De perceber isso nas nossas vidas no dia a dia. Então, até valorizar, às vezes, uma auxiliar que você tenha na sua casa que às vezes você não valoriza, de repente você percebeu o quanto de valor isso tem. Às vezes, por mais que você tenha críticas em relação à educação do seu filho ou à escola do seu filho, quando você vê o trabalho que dá cuidar de um, dois, imaginar uma classe com Nossa 10, com Senhora, 20, com essas elas vão para o 50, né? céu direto. Eu falo, professora, já tem um lugar garantido, sem parado. Porque a gente, quando a gente, quando a história de colocar o sapato do outro, né? Quando você se vê, se coloca no lugar do outro e você entende como é aquilo, o trabalho que aquilo dá, o esforço que está envolvido com aquilo, muda tudo, né? Então, acho que o nosso olhar para as coisas vai mudar, né? Então, para as pessoas, e está todo mundo passando por isso. É. Mas acho que o mais importante tá todo mundo passando por isso. E vai todo mundo sair transformado. Alguns com mais consciência, outros com menos, mas aí cada um escolhe, né? Se vai aproveitar, né, com a Exatamente. qualidade ou não. Eu vou dar uma passadinha nas perguntas, que eu não sei se alguém fez pergunta. Gente, eu esqueci de falar no começo, mas a gente dá uma passada nas perguntas aí. Se alguém tiver algum comentário, alguma coisa. Tem muita gente que entrou Tem, aí. Você tá conseguindo enxergar, acompanhar? Consegue? deixa eu dar uma olhada. Tem algumas que eu conheço, outras que são que você conhece. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. A Isabela, obrigada, Bela. Fê, obrigada. Bastante Raquel Poeta. gente. Ops. Carol. A gente acabou esquecendo de falar que se alguém quisesse comentar, perguntar alguma coisa que podia. É, desculpa, esqueci mesmo. Foi indo, a gente falando. Mas se alguém quiser escrever agora, pode escrever aí que eu tô dando uma passada. Raquel é perfeita. Raquel é uma profissional. Travou, peraí. Travou. Voltou. Então, ó. Raquel é perfeita. Raquel é uma profissional incrível. Aí a Marcela falou A certeza. Fernanda e a Bela aqui. Renata, Luciane, incrível. Carol, a gente está falando sobre o novo normal. A Carol está perguntando qual que é o tema. Ah, A gente está falando sobre algumas mudanças que a gente acredita que estão aqui e que vão ficar, né? Então, como a gente pode. O fato da gente estar aberto para essas novas mudanças facilita que a gente passe por essa transição de uma maneira mais fácil. Porque acho que ainda tem gente que espera que um dia isso a gente vai sair da quarentena, vai abrir a porta e o mundo vai estar igual como a gente deixou quando a gente entrou em casa, né? E a gente acredita que não, que muita coisa vai mudar, isso vai demorar algum tempo para passar e muita coisa vai mudar daqui para frente, né? Porque justamente a gente acha que
depois de ter passado por tudo isso, é difícil que as pessoas voltem a ter a mesma vida, os mesmos hábitos. No mínimo, elas vão dar valor para as coisas diferentes, né? Eu vi algumas pessoas falando sobre o impacto disso na indústria turística, do turismo, então que eles acreditam que num primeiro momento as pessoas vão viajar muito mais para o Brasil, para fazer viagens mais intimistas, fazer viagens mais para dentro, para lugares menores e chalés, e principalmente em contato com a natureza. Eu acho que esse é um mote daqui para frente das próximas viagens de quase todo mundo, né? Então, estar em contato com a natureza. E aí eu também vi um outro aspecto de falar sobre viagens que são estão relacionadas a filantropia. Então, você ir para um lugar, por exemplo, que tem um determinado tipo de artesanato, ir para lá, conhecer a história do lugar, deixar dinheiro naquela determinada comunidade. Então, esse tipo de viagem também provavelmente vai estar em alta, né, nos Até esse próximos movimento mesmo, né, que a meses, gente anos. estava, por exemplo, as pessoas consumindo mais dos pequenos produtores em volta, né? A consciência de Exatamente. caramba, se eu consumir desse pequeno comércio aqui do meu bairro, eu vou estar ajudando ele a se manter. Exatamente. E isso privilegia o olhar de cuidar dos pequenos e que está todo mundo na mesma roda. Quando a gente tem pessoas gigantes, instituições gigantes, você está tendo, você tá tendo uma exploração, né? Às vezes, muitas vezes de uma Uhum, forma cruel, uhum, e que os pequenos às vezes não conseguem sobreviver, né? E aí, de repente, sim. você olhar e tá tendo esse, inclusive esse movimento, né? Que é muito Muito legal. grande, né? Porque, de certa forma, a gente quer que essas coisas que a gente gosta e que a gente tem carinho sobrevivam, né? Pois é. Estejam aqui quando a gente começar a poder sair. E outra pessoa que eu vi falando sobre o que ele achava dos restaurantes, né? Se eles iam sobreviver, como é que ia ser. Ele falou, eu acho que sim, porque primeiro que as pessoas estão percebendo como é fazer a própria comida, vão dar muito mais valor e comer no seu restaurante preferido. Porque você pode até pedir, mas a experiência é diferente de você pegar a sua comida preferida quentinha, que chega naquela hora, que vem na mesa direto. Então, quando a gente puder ir num restaurante de novo, com certeza a gente vai estar feliz da vida, né? Então, Assim, de aproveitar de fato, né? Que é aquilo que você estava falando, aproveitar, né? Então, quando você exatamente, toca, porque que você faz a sessão, a pessoa está ali no presente. Então, de repente, isso seja um chamado para quando a gente for para fora, de repente, tá ali no presente, aproveitar isso, né? Porque a gente estava meio como se tudo fosse tão mágico, né? Tá tudo à minha disposição o tempo inteiro. vivendo, comendo aqui, mas tirando uma selfie na internet e não tá vivendo aquilo ali, né, no momento presente, né? Tá É. vivendo para fora, né? Não tá vivendo ali naquele momento Um presente. show, E um acho que isso é teatro, um um baita cinema, né? chamado, né? Um show, teatro, cinema, você vai Exatamente. aquele monte de coisa, todo mundo filmando e postando, filmando ao vivo e postando e postando e postando. E aí, você não tá ali, você não tá curtindo. Aí todo mundo Exatamente. agora assiste a live que você fala, nossa, as lives dos cantores, nossa, o cara fez o máximo. Aí você tá ali, de verdade. É verdade. É verdade. Apesar de não estar ali presencialmente, né, no show, no estádio, sei Pois lá, mas é. você tá É o estado de presente, né? presença, né? Que é o mindfulness, né? Que Exatamente. você falou. E aí, quando você tira tudo isso, e aí, assim, o pouquinho que você dá, né? Quando você não pode sair. Então, o pouquinho que você dá tem um baita valor, né? Quando que a gente daria esse valor todo para uma live, por exemplo, se essa live tivesse acontecendo com todas as possibilidades que a gente tinha na mão antes, Uhum. né? Então, essa possibilidade hoje, nossa, as pessoas fazem churrasco em casa para duas pessoas, abrem uma cerveja, dá para viver aquilo, né? Para curtir aquilo, né? É muito Deixa eu ver aqui, interessante, né? Carol. Teve algumas aí que comentaram. Deixa eu só dar uma passada para cima. Às vezes te cobre aí. Deixa eu ver. Muito bom compartilhar em tempos de quarentena. Aí ela colocou, não estará igual, com certeza. É bem legal esse exercício, um olhar diferente para a nova vida. Sim. Vamos torcer para que as pessoas tenham um olhar para o próximo. Pois é. A vida é cíclica. Estamos retomando isso. Já vivemos assim antes. Concordo. Atingimos um ápice de consumismo, individualismo e um vazio de alma.
Agora a vida se encarregou de nos conduzir ao essencial. Concordo plenamente. A Carol, ela tem uma escola Waldorf aqui em Santos, Ah! Por isso. Muito né? sensível. Acho que é uma oportunidade de É. um grande despertar. Concordo. Sortudos somos. O que importa de fato são as relações humanas. É exatamente isso, né? E acho que E tanto que a gente estava falando sobre isso, né? Divórcios e separações estão aumentando. Porque sim, muita gente estava vivendo de faz de conta, relações anos, e aí é obrigado a ficar na é, quarentena junto. Ah, putz, não dou conta mais. Então não adianta empurrar com a barriga, é, fazer de conta que não tá vendo, né? Aquela pessoa que tá ali do seu lado, tá ali do seu lado, não adianta é. só de vez em quando, né? E acho que a gente tende a fazer isso naturalmente, né? Acho que a gente foge um pouco daquilo que a gente não quer lidar, né? Então a gente é, se afunda no trabalho ou vai para academia, tenta evitar algumas situações, vive um pouco da fachada, né? Porque às vezes para algumas pessoas isso é importante. Eu acho que isso trouxe a gente para, tipo, olha, é aqui. Agora você tem. Se tiver tudo bem, vai ficar tudo bem, mas se não tiver, vocês vão ter que encarar. E às vezes a gente não tem, né, Então, como e aí quando encarar. tem que encarar, não aguenta, Então, né? Aí não aguenta não, às mais. vezes Então, mas eu aí você tem o imagino que. start, né? E acho que mobiliza mesmo, né? É, você, não tem como você viver isso e não estar mobilizado. Mesmo que seja, vai ter. Tem o outro lado, né, que você comentou que aumentou muito a depressão na Inglaterra, por exemplo. Tem o outro lado que isso vai trazer alguma coisa para a gente, mas vai trazer ganhos e vai trazer perdas. Mas eu acho que quando você mobiliza, e isso, mesmo que seja uma perda, mesmo que seja alguma coisa, você encontrar um vazio, você entender que você precisa separar, mesmo que isso traga isso, é uma maneira de mobilizar, é uma maneira de começar a trazer isso para fora, né? Então estava lá meio parado, aquela lama ali embaixo da piscina, mas a água estava limpinha, aparentemente. A hora que você mexeu aquilo, aparentemente você fala, nossa, agora ferrou, porque Que agora meleca. a lama subiu, ficou horrível. Mas faz parte do processo de você conseguir tirar aquilo que estava ali no fundo, né? Então, acho que tem muita gente vivendo nesse momento, assim, bagunçou tudo. Agora bagunçou tudo, né? Como que eu posso resolver isso? E no fundo, é mobilizando mesmo, é bagunçando. Você só vai resolver bagunçando, né? Só Quando a gente quer arrumar transformando, uma né? gaveta, quando a gente quer arrumar uma gaveta, não tem como não passar do processo dela bagunçada para ela arrumada, sem no mínimo ter que tirar tudo que está ali dentro, desorganizar para reorganizar, né? Até para escolher o que você Você quer sabe falar disso continuar. melhor do que eu. Não, até pra gente escolher, né? O que que eu quero continuar na minha gaveta, o que que eu quero continuar na minha vida e o que eu quero mandar embora, o que não faz mais sentido. O que eu quero transformar, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo, ou eu quero isso, eu quero aquilo. Eu mesma já tem um monte de coisa aí que já repensei de um monte de coisas. E Né? eu acho que se a gente utilizar isso ao nosso benefício, foi uma parada obrigatória da vida, uma Né? pausa. Quem Que souber estava todo mundo aproveitar, precisando, né? quem souber aproveitar, porque, olha, eu conheço pessoas que estão aproveitando intensamente e estão tendo ganhos já fantásticos. Não tem gente que cresce na crise, gente que descobre negócios no meio da crise, são Sim, normalmente as eu tenho pessoas visto que pessoas. pensam fora da casinha, porque para pensar todo mundo igual, É. E principalmente reclamar das coisas, né? Do que não. Reclamar de coisas que não estão no nosso, no alcance. na nossa mão resolver, né? É. É um vírus, não tem como segurar, é, não tem como falar para os governantes faça assim ou faça assado, porque existem determinadas normas que a gente precisa seguir, então é fazer, né? Tentar de alguma forma se reinventar. E nisso que a gente estava falando agora, uma das coisas que eu acredito que eu vou trazer para as minhas sessões, sugerir, pelo menos, mesmo que eu volte a atender presencialmente daqui a algum tempo, é pelo menos fazer uma sessão à distância, justamente para isso, para que aquela pessoa se aproprie daquele espaço onde ela pode fazer com as coisas que ela tem em casa,
olhar ela fazendo de casa, então dar algumas dicas, porque ela vai lembrar daquilo naquele momento que ela estiver ali, ela vai lembrar daqueles comandos e daquela situação, para que ela possa realmente usar nesse autocuidado em casa. Então, provavelmente hoje, em vez de tirar foto da sessão, filmar algum exercício, eu vou falar, não, vamos fazer uma na sua casa. Então, a gente consegue perceber algumas possibilidades que talvez ela só tentando reproduzir o que a gente faz no consultório, em casa ela não consiga, É. né? Mas, por exemplo, eu te conheço de antes e conheço agora, né? Antes no Uhum, consultório e agora fazendo online. Eu, sinceramente, eu faria online assim de boa, direto, porque eu achei fantástico. né, Para mim funcionou muito bem, muito bem. né. Então, deixa eu só dar Eu uma acho que é passada isso. aí, porque daqui a pouco vai dar É, 1 hora e antes que caia, porque cai depois de 1 hora. Carolina, acho que é uma oportunidade, um grande despertar, sortudos somos. O que importa de fato são as relações humanas. Foi um sacode na humanidade. A Kátia, vamos passar a valorizar o que realmente importa, concordo. A família é a verdade, precisamos viver essas relações, filhos, maridos. Aqui é onde a gente passa pela prova de fogo. O que mais? O importante é ter coragem para encarar a realidade. Eu também repensei muitas coisas. Temos que viver e aceitar. Muito bom isso. Eu chamando a Carol doutora falando. Raquel de Raca, sorry. É que a gente é amiguinha faz tempo. Então, Ai, assim, muito bom trocar com você, né? que bom. Eu espero que quem não conseguiu aí pegar desde o começo vai ficar aí disponível, né? Depois eu vou colocar lá no meu canal no YouTube, vou disponibilizar também para você colocar lá no seu canal lá no YouTube. E vamos Ah, marcar legal. outras aí, porque eu acho que quanto mais a gente pensar em É, conjunto, eu acho que todo mundo e cresce acho que nessa isso é uma troca. coisa. E acho que isso é uma coisa legal, né? Também essa quarentena fez a gente desengavetar algumas coisas. Eu também tenho um canal no YouTube agora e era uma coisa que eu queria já fazer, produzir algum conteúdo, mas não dava tempo. Então, isso é legal a gente conseguir desengavetar isso. E as pessoas entenderem que para a gente também não é fácil, Pois né? é, Essa semana eu fiz o meu primeiro story, desmistificar. foi sobre... Às Como é que vezes a faz, gente como é vê que não outras faz, como é pessoas que sobe, como é falando, que desce, Jesus. Aí eu só fico, Vitor, não, pelo e a amor de gente Deus, vê Vitor, outras me ajuda. E a gente vê outras pessoas fazendo e a gente pensa, puxa, eu acho que eu não conseguiria fazer isso, né? E a gente também passa por isso, né? A gente também já olhou um dia e falou, não conseguiria fazer isso, e de repente a gente está E fazendo, flui. né? Então é se abrir. Quando é de verdade, quando vem, né, de dentro mesmo, é uma coisa que a gente percebe a possibilidade de ajudar. E eu acho que a gente que escolheu como missão, né, principalmente no nosso caso, cuidar do outro, né? Quando a gente percebe que, de alguma forma, essa ferramenta faz a gente estar mais perto de muito mais gente, né? Chegar em muito mais pessoas que talvez você não conseguiria chegar, isso é uma É ferramenta incrível, fantástico. né? É, A gente fica muito mais afim de fazer isso, né? é. Bom, gente, aqui no Cuidando tem lá. Tá quase acabando. Então, falta 1 minuto. Tem live toda terça-feira, 8 horas. A Raquel tem o canal dela no YouTube também. Foi muito bom estar aqui com vocês, com todo mundo. Quem não me conhecia, me conheceu um pouco. Quem não conhecia a Raquel, conheceu que ela é uma querida. E quem precisar dos contatos, dá uma olhadinha ou no meu Instagram ou no da Raquel. E a gente vai marcar com certeza outros compartilhares aí. Muito bom estar com você. E obrigada, Cintia. Eu Obrigada a senti também uma você. profissional incrível e espero que vocês tenham gostado. E até Até a a próxima. próxima. Quem sabe a gente marca alguma coisa de novo. Com certeza. Um Beijo, beijo, Cintia. querida. Tchau. Boa noite. Boa noite para Tchau. todo mundo.